Quem é você? Bom, meu nome é José Plínio. Eu acho que eu sou um garoto sonhador. Nasceu em 16 de setembro de 50, estou com 58 anos, na cidade de Itararé, em São Paulo. Mas vim para Curitiba e me considero um curitibano. Cheguei aqui em 61, no momento em que Ney Braga tomava posse no governo do estado, em janeiro de 61. Ainda deu para ouvir o primeiro discurso dele como governador, o discurso de posse. E aqui estudei, aqui me criei, por formação sou advogado, me formei em Direito na Católica em 76, mas por paixão eu sou ator. Comecei em 1967, embora a minha paixão seja o teatro, mas eu comecei na televisão em 67, fazendo uma ponta, 5 capítulos, na novela Vida Roubada, dirigida pelo grande Roberto Minghini, um dos precursores da televisão paranaense e uma figura muito importante no teatro do Paraná, porque ele fez teatro não só na capital, um grande sucesso, mas fez teatro também em todo o estado do Paraná, numa época em que não se tinha apoio, se tinha a coragem e o talento dele e de toda a sua equipe. Então, a primeira participação como ator foi na novela Vida Roubada, era videotape, uma das primeiras feitas em videotape aqui no Paraná. E a primeira peça foi no ano seguinte, em 1968. Foi a primeira peça que Nelson Rodrigues escreveu. Descobri isso depois de muitos anos. Foi a minha primeira peça como ator, A Mulher Sem Pecado. Tanto em Vida Roubada como na Mulher Sem Pecado, eu tive a honra de trabalhar com um elenco maravilhoso, com quem eu aprendi muito e que eu admirava do lado de cá assistindo, que era o José Basso, a Odeláir Rodrigues, a Lourdes Bergman, dirigidos pelo Cordeiro Júnior. E também tinha Dalva Albani no elenco, nessa A Mulher Sem Pecado, e o Cícero Gomes, que era o ator e produtor do espetáculo. E Cordeiro Júnior era o diretor, que era um grande diretor de rádio e teatro, que estava dirigindo ali, e me lembro que na ocasião, nos ensaios, ele me observou e tal, e me disse coisas assim bastante estimulantes, achando que eu teria futuro como ator, dizendo que eu teria futuro como ator. Eu acreditei naquilo e estou até hoje tentando ser ator e gosto muito do que faço. É a paixão da minha vida, é o teatro, e em termos profissionais, é claro, e gostaria de continuar fazendo teatro até o último dia da minha vida. Se possível, até morrer em cena como Cacilda Becker. Você falou uma coisa interessante aí da Dalva Albani e do Cícero. Eles tinham na época, você se lembra, eles tinham uma sociedade. Lembro. Onde eles cobravam por mês dos associados. Lembro muito bem. Obrigado a fazer um espetáculo por mês, né? Lembra? Eu, além de ator da peça, eu era cobrador deles, dessa sociedade. Eu ia cobrar as mensalidades, porque eles criaram um negócio sensacional que se chamava SDAT, Sociedade de Difusão da Arte Teatral. Como eles não tinham apoio nenhum de governo, como acontece de tempos em tempos aqui a gente não ter apoio, como na atualidade a gente não tem, é desprezado totalmente, mas eles criaram isso e as pessoas se associavam e eles tinham o compromisso de, a cada bimestre, oferecer um espetáculo. Era um compromisso enorme que eles tinham. Imagina, a cada 2 meses montar um espetáculo para o associado. Mas ali eu me lembro que Era no Dante Alighieri? Dante Alighieri, eles apresentaram, nós fizemos no Teatro de Bolso, ensaiávamos no Dante Alighieri, depois fizemos apresentações no Teatro de Bolso também. Agora, essa sociedade, o ex-prefeito Márcio Sabag, eu me lembro que ia na casa dele receber todo mês a mensalidade, e andava para a cidade cobrando aquilo e voltava com bastante dinheiro. Ele ficava muito alegre, porque ele sobrevivia daquilo e montava os espetáculos e pagava o elenco com aquilo, com a mensalidade, quer dizer, era o público sustentando, olha que coisa bonita, né? Sustentando. E eu me lembro que ele falava
que as pessoas achavam chique ser sócio daquilo. E eu notava, mesmo que às vezes eu ia na Universidade Federal cobrar lá um fulano a mensalidade, daí o outro lá, que cara chique, hein? Olha, ó, teatro, hein? Olha, ele contribui com o teatro. Então, era chique contribuir com o teatro. E foi uma grande criação aquilo, né? Uma grande criação, pena que acabou como as coisas aqui, parece que nascem com o carimbo de pré-datado para morrer. Predestinado. Predestinado. Você, depois dessa peça, A Mulher Sem Pecado, qual você não sabe, mas eu também trabalhei. Você, não sei se foi uma montagem posterior. Não foi essa mesma montagem, foi outra. Senão é evidente que eu me lembraria de Danilo Aveleda, né? Eu fiz esse trabalho também com o Cícero. Em outra montagem. Depois dessa peça, qual foi o trabalho que você fez? Bom, depois disso, isso foi em 68, né? E nesse ano mesmo eu fui estudar no Colégio Estadual do Paraná. E lá tinha uma escolinha de arte. Naquela época não tinha curso de teatro especificamente, mas tinha uma sala de música na escolinha de arte, sala de pintura e a sala de teatro. E ali eu comecei a deitar e rolar porque aprendi o teatro como cultura. Tinha uma grande professora lá, que veio do Rio, e era uma pessoa muito culta. E preparou e lançou muitos atores ali, que era Maria Cecília Monteiro, que depois veio fazer algumas peças com Horácio Gemba. Mas ela era uma pessoa muito alegre, Curitiba, e principalmente naquela época, não tinha tanta gente fora, as pessoas eram muito fechadas, e ela muito descontraída, alegre, aquela de abraçar e beijar todo mundo. E aquilo, e ela transmitia muito conhecimento com aquela alegria tudo, então fazer teatro ali, a gente aprendia brincando. E ali eu conheci o Erson Capri, que hoje é um ator nacionalmente famoso, trabalha na TV Globo, ele participou ali de espetáculos juntos ali com a gente. A Tunica Chagas, que hoje é correspondente do Estadão em Nova York, trabalha no exterior, que era uma atriz que também começou ali, a Fátima Ortiz começou ali, a Regina Bastos, o Beto Bruel era namorado da Regina já na época, não era ator, mas estava ali tentando fazer uma luz, o negócio dele era a luz, surgiu ali desse grupo do estadual, então foi uma década de 60, 68, 69 e 70, 3 anos que eu aprendi teatro. Porque quando eu comecei com as feras ali que faziam teatro, mas não tinha tempo de ensinar a teoria, a cultura teatral. E ali no Colégio Estadual eu tive essa oportunidade de adquirir uma cultura e não tanto fazer teatral, mas como a cultura teatral, né? Lino, você falou que você é formado em Direito. Eu sou da opinião de que todo ser humano deveria fazer teatro. Não esse teatro teórico, fazer teatro. Porque eu acho que te dá abre a sua cabeça, você começa a ver o mundo diferente, pessoas diferentes, além de você se tornar uma pessoa mais comunicativa, com mais facilidade e tal. O teatro ajudou você na tua formação, ou a tua formação, porque eu acho que advogado e ator só muda o diploma. É verdade. Tem que representar. Tem que representar da mesma forma. Você acha que um ajudou o outro? Já quando começou o teatro foi depois? Não, eu comecei como ator bem antes, né? Entrei na faculdade em 70, 71. Então, me formei em 76. O teatro me ajudou. O que eu tenho na vida, eu acredito que eu devo ao teatro. Devo ao dom que Deus deu, a sorte que eu tive de descobrir isso cedo, porque mal ou bem eu ganhei a minha vida, me conheci como ser humano e descobri através do teatro por que eu estava aqui, né? E acho que todo mundo é feliz quando descobre a sua vocação, a vocação que Deus lhe deu, e acho que ele deve ficar muito chateado quando a pessoa despreza aquele talento. Eu acho que a gente deve ir até o fim. Eu não desisto nunca. Não vou desistir nunca de fazer teatro. Se alguém dissesse para mim, você está condenado a não fazer mais teatro na vida, é a mesma coisa que decretar a minha morte, que daí. Porque eu, no momento, não estou fazendo, mas estou escrevendo, estou projetando. Só o fato de se projetar é um sonho maravilhoso, né? Agora, se tiver uma determinação assim, jamais fará, daí então já pode comprar o caixão, pode comprar aí a incineração, aí, que eu acho mais prático, até incinerar, né? Cremar, né? Mas eu acho que o teatro que me deu tudo. O teatro ajuda muito o advogado
Eu acho até que todo mundo devia estudar teatro. Eu acho que todo mundo nesse país devia estudar direito também, para ser advogado de si próprio. Pelo menos isso eu sou. Não sou um advogado praticante. Nós temos um grande exemplo, que é o doutor René Dotti, que foi um grande ator, né? E que hoje é uma estrela da advocacia, né? O doutor René Dotti, pessoa de uma cultura invejável. Eu acho que a grande estrela do direito no Brasil. Ele usa o teatro. Usa. E tem uma outra história engraçada. O ator, o advogado tem que ter cultura. Nós, inclusive, eu como advogado faço parte atualmente da Comissão de Cultura da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi uma comissão criada nesse ano, nessa gestão, e essa comissão tem promovido eventos culturais e tudo, né? Porque nós achamos que o advogado é um profissional que, como todo mundo tem que ter cultura, mas o advogado é essencial que tenha cultura. Então, eu me lembro de um fato que até o Lutero Almeida, num desses eventos culturais, me levantou, de que o Mário Jorge, um grande criminalista, que nós tivemos aqui no Paraná, ele absolveu um bombeiro acusado de matar a própria mulher, lá na Lapa, interpretando as mãos de Eurídice de Pedro Bloch. Então, você vê a importância da cultura. Ele interpretou as mãos de Eurídice e o júri absolveu o cara. E Otelo, né, que é o caso do ciúme típico que o Danilo fez, o espetáculo, né? Quando o Paulo Otran veio na década de 60 aqui, o René Dotti participou, Vieira Neto, outro grande advogado, eles fizeram o julgamento de Otelo ali na reitoria. Todos os advogados, as faculdades, todos foram lá e fizeram o julgamento de Otelo. Então tinha como advogado de defesa René Dotti, tinha o promotor era o Vieira Neto, alguma coisa assim. Então só tinha fera do direito e estávamos ali como ator. E o Paulo Otran no papel do Otelo no banco dos réus. Então foi uma coisa que a minha irmã, que é advogada, assistiu, eu não vi. Mas gostaria de repetir isso e talvez repita, porque agora em 2009 o Danilo Aveledo está projetando montar, talvez o ano que vem, e nós pensamos em fazer, inclusive com o apoio da OAB, o julgamento de Otelo. Então, eu acho que as coisas, o teatro, a advocacia, está muito ligada, realmente. A cultura geral é importante em todas as profissões, né? Plínio, você viajou, inclusive, para o exterior, com a peça Alzira Power. Essa iniciativa, como é que surgiu essa iniciativa de fazer esses países que você fez? Parece que foi Espanha, Portugal, França, se não me engano. Surgiu o seguinte, em 1978, a Lota Moncada, eu tinha companhia com ela, e eu resolvemos montar A Margem da Vida do Tennessee Williams. Essa peça tinha sido montada pelo Glauco Sabrito na década de 50, com Joel de Oliveira no elenco, Aristeu Berger. E depois ninguém mais fez. Paulo Otran começou, o começo da carreira dele foi fazendo o Tom, personagem que eu vinha fazer na peça. Tônia Carreiro estava na plateia com o maridão e disse, vamos contratar esse rapaz. Tal. E ele veio para a companhia da Tônia Carreiro, nessa época, ela assistindo A Margem da Vida. Mas nós trouxemos um diretor, em 78, do Uruguai, um grande diretor de lá, Ruver Salcedo, para dirigir o espetáculo. Porque naquela época tentamos trazer diretor de fora, de São Paulo, do Rio, e estava muito caro, foi muito mais barato trazer o cara do exterior do que de São Paulo e Rio, os caras estavam pedindo uma fortuna. Daí eu fui lá, peguei um avião, fui lá na cara de pau, eu tinha assistido A Gaivota, de Tchekov, dirigido por ele, e eu disse para ele, um dia eu vou te vir buscar aqui, eu vou te buscar aqui para dirigir em Curitiba. Ele disse, bueno. E eu cheguei lá, meses depois, e disse, olha, eu vim te buscar mesmo. Ele disse, não acredito. Pois é, então tá. E ele topou. Então, viabilizou essa possibilidade de fazer A Margem da Vida. Depois ele dirigiu Como Sobreviver ao Matrimônio também e A Rainha do Rádio. 3 espetáculos ele veio aqui para dirigir. E sempre o cachê dele era mais barato do que qualquer um de Rio e São Paulo. E um homem de uma cultura, eu aprendi muito com ele. E ele proporcionou a nossa ida a Montevidéu. Levou A Margem da Vida e Alzira Power no Teatro del Centro em Montevidéu, e aquilo foi um sucesso lá de crítica, de público. Foi uma coisa esplendorosa, e uma das grandes emoções que eu tive como ator foi o seguinte: A Margem da Vida nossa, chegando lá,
A crítica enalteceu. E estava em cartaz a Comédia Nacional, o teatro oficial dele, com A Margem da Vida. Lá se chamava El Zoo de Cristal. A crítica tinha arrasado, estava as duas. Então a nossa enalteceu e a deles arrasaram. E eu fui ver a deles lá, embora sejam atores maravilhosos, toda aquela montagem, a nossa realmente, o Salcedo tinha feito um trabalho muito bonito, estava muito melhor. E na montagem, quem te levou ainda para lá, quem te levou sem cenário, a gente fez em arena, a gente fez uma adaptação, ficou melhor do que a que a gente fez aqui. Ficou um trabalho assim maravilhoso, só com os elementos cênicos e era um trabalho de ator. E o deles era um cenário pesado e tal, então não foram felizes na peça. Mas a crítica desceu o cacete. E nós fomos assistir a peça, foi cumprimentar os atores, tudo, e eles foram assistir o nosso espetáculo. E ficaram encantados. E aí que eu achei assim, o desprendimento, a cultura daquele povo admirável. A gente é acostumado com a nossa terra aqui autofágica, né? Que o colega vai assistir, não é capaz de dar um abraço no colega, mesmo que não tenha gostado, vai cumprimentar pelo trabalho. Eu gosto de cumprimentar as pessoas. Mesmo que você não goste do trabalho, mas vai lá cumprimentar pelo esforço e tal, dar uma palavra de estímulo, né? O pai, quando é um fracasso muito grande, vai só para dizer, olha, o único que foi cumprimentado fui eu. Mas então, o que me surpreendeu foi que o ator que fez o meu papel foi no camarim, me abraçou, e isso eu nunca esqueci. O primeiro homem que me beijou na vida, fala meu pai. Me deu um beijo aqui e disse, José Plínio, parabéns, maravilhoso. E tinha sido criticado, arrasado. Então, aquela grandeza, isso eu aprendi assim como exemplo que a gente deve ter e passar aqui. Sempre falo para os mais jovens aqui. Todos têm seu valor. O teatro de pesquisa, o teatro de vanguarda, o teatro comercial, todos têm. Imagina só um tipo de teatro. Não. Agora, é claro que eu acho que o teatro de pesquisa tem que ser feito em local próprio. Com certeza. O que eu sou absolutamente contrário e acho criminoso é fazer teatro de pesquisa num Guairinha, fechar a cortina e fazer atores e o público de costa para a plateia vazia de 504 lugares, por exemplo, como já foi feito, e Guairão também já foi feito, independente da importância da pesquisa, pelo amor de Deus, vai fechar um teatro de 500 lugares, um de 2.200, para fazer espetáculo dentro do palco com o público, sentado em arquibancada, quando tem poltrona suficiente. Casa de espetáculo, o nome está dizendo, casa de espetáculo. Casa de pesquisa é casa de pesquisa. Então, cada coisa no seu lugar. Né? Agora, a gente tem que aprender a abrir a cabeça, né? Aquela coisa sectária, fulano não se dá com ciclano porque ele é do teatro comercial. Isso é de uma pequenez, de uma ignorância, que teatro comercial fazia Shakespeare na sua época. Ele era comercial, ele sobrevivia disso, ele ficou rico, ele era dono de teatro, ele escrevia. Só que hoje vão fazer Shakespeare querem fazer na mesma linguagem de 4 séculos, daí é claro que ninguém aguenta. Como é que ele tinha público naquela época? Porque era a linguagem do povo, ele contava histórias que o povo absorvia, né? E tem mais detalhe, o teatro que não é comercial não subsiste. Não subsiste. Mantém. Como é que vai manter? Não tem público. Não tem nem Todo público, nem nem de graça. Se a peça for de má qualidade, aquela coisa, eu vou fazer um negócio... Eu tenho um projeto aí, que me contaram que eu acho assim o atestado de morte do teatro, o antiteatro. O projeto é só para público, cada sessão de 12 pessoas. E vão fazer num teatro público? Pelo amor de Deus, 12 pessoas cabem numa sala. Uma casa pequena cabe 12 pessoas. Então faça isso na sua casa, não vai usar. O projeto é isso e é aprovado pela Fundação Cultural. Cada espetáculo, 12 pessoas, gente, 12. 10, 12. Que isso? Então, essas coisas que revoltam. Eu torço, a coisa que me deixa triste em teatro é ver uma cadeira vazia. Seja de quem for, pode ser de pessoa até que não gosta de mim, mas se eu for, o teatro estiver lotado, eu fico feliz. Porque isso me dá entusiasmo, me dá vontade de fazer, porque tem público e demonstra que o teatro está vivo, né? Bom, falando dessa linha também, tem os pseudos intelectuais que querem fazer teatro para pseudos intelectuais também, porque se você vai fazer um público intelectual, você vai ter 30 públicos assim no teatro, porque na verdade você vai ter um público muito resumido para assistir aquele espetáculo. E eu acho que a proposta não é essa, né? O teatro é do povo, o teatro é do povo. E o que eu estou vendo é que muitos poucos espetáculos são diretamente para o povo. Exatamente. Até sejam populares, mas o preço, apesar de ser subsidiado pelas leis,
É inacessível. É inacessível. É. Isso aí O teatro não é uma coisa para você, quer dizer, então ele não é, na verdade, o teatro para o povo, ele não é para o povo. Porque se fosse para o povo, ele teria que ser, pelo menos quando é subsidiado pelas leis, acessível, tem que ser um preço muito simbólico. Está sendo pago. Simbólico, Você já recebeu. Já pagou diretamente através do imposto. Os atores, sem por que não fazer? Por que você acha que você tem que. Daí você não tem público. Então o que está acontecendo por causa das leis, muitas companhias de teatro fazendo muitos espetáculos e sem importância do público. Sem se importar realmente se tem público ou não. Se não tiver, melhor. E o público é a razão de ser, né? Claro, porque para que você vai fazer o teatro? Eu gostaria de entrar nesse assunto, mas só para complementar a pergunta anterior do Danilo a respeito das viagens. Então, esse diretor nos proporcionou viajar. Fomos para o Uruguai, foi um sucesso. As críticas ali foram maravilhosas, tenho escrito, eu até nem vou falar aqui porque parece que eu estou delirando, mas tem escritas em espanhol e tal. Nos possibilitou ir para Barcelona, surgiu um convite para ir para Barcelona, indicado por esse diretor, ele enviou as críticas e tal para lá, e o Instituto de Teatro de Barcelona nos convidou para fazer a peça lá. Eu queria levar Ponto de Partida de Guarnieri, mas era uma produção muito cara e inviabilizou. Daí propus para levar Alzira Power e fomos lá e nos apresentamos na Fundação Miró, né? No auditório da Fundação Miró, fomos muito bem recebidos. Existe até uma crítica que eu perdi, mas em catalão, inclusive, elogiando o espetáculo. Em resumo, dizia que a gente se comportou muito bem dentro dos limites impostos pela ditadura Geisel. Naquela época estávamos ainda em 78 e tal. E a Associação dos Amigos do Brasil participou, que era uma associação que estudava a língua portuguesa. O consulado foi de uma generosidade com a gente. Aí é um registro até que eu quero deixar aqui, é histórico até, porque você vê que tempos que a gente vivia, né? A cônsul do Brasil em Barcelona na época era a ex-esposa do Arthur Moreira Lima, o grande pianista. E foi assistiu ao espetáculo, nos convidou para jantar na casa dela e tal. Conheci as filhas do casal, eles já estavam separados na época. E ela disse que não ia ficar para o debate, que ele sempre faz um bate-papo depois do espetáculo, para me deixar à vontade, porque ela representava o governo brasileiro, que na época era ditadura. E o presidente da Fundação Miró, ele disse que durante uma semana ficou insistindo junto ao consulado para que o consulado fornecesse à Fundação Miró o endereço de todos os brasileiros que moravam em Barcelona, e que não eram poucos, porque tinha até uma associação de amigos do Brasil lá, e demorou uma semana para eles darem. E a confirmação veio depois de que essa uma semana foi o tempo que o consulado teve para consultar o governo brasileiro se podiam fornecer, se podiam dar apoio para a companhia que estava lá, que era a nossa companhia fazendo Alzira Power. Dali de uma semana depois que eles passaram o endereço e fizeram a promoção e foi. E ela foi muito gentil, essa cônsul, no dia da reunião, ela disse, não, eu vou embora porque vocês não vão se sentir à vontade para falar as verdades, que eles chamam de colóquio, né? Então, eles queriam saber, e normalmente, naquela época, principalmente, se falava muito de política, né? O assunto era o teatro, mas vinha para a política e tal, a ditadura, a falta de liberdade e tal, né? Em seguida, esse cara como é que é a coisa de viajar, né? Que nos levou para lá, que era o presidente, Xavier Fábricas, o nome? Ele era do júri do Festival de Teatro de Expressão Ibérica, FITEI, de Portugal, cidade do Porto. E nos indicou para o festival. Daí, um ano depois, voltamos para Portugal e fizemos o festival. Então, foi para o Uruguai, para a Espanha e Portugal. E foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o teatro tem que ser itinerante mesmo. O José Basso falava no depoimento dele de viajar. Eu acho que a gente tem mais que fazer numa cidade e viajar. Essa é a essência do teatro, né? Ele é itinerante intrinsecamente. Mas voltando ao assunto das leis de incentivo, agora está sendo reformulada a lei federal, a lei Rouanet. Eu acho que é criminoso para o povo brasileiro o que é feito atualmente. Eu não posso aceitar que o Circo Soleil venha aqui e pegue, por exemplo, 10 milhões, outros me falaram que na outra temporada 40 milhões, nada contra eles, mas é um grupo estrangeiro.
e o patrocinador, que é o Bradesco, se beneficie da Lei Rouanet e ainda venda daí os ingressos financiados a R$400 por cartão de crédito, eles são bons, e financia em 6 meses. Isso é um crime contra a cultura. Quando aconteceu isso aqui em Curitiba, eu pedi até para a imprensa me chamar para o rádio, que eu queria convocar. Eu falei até para um jornalista de rádio, da rádio Band News, o Vladimir Nascimento, se você me chamar, eu quero convocar o público para invadir o Circo Soleil para assistir de graça, porque nós já pagamos esse espetáculo. Isso foi em 2008, né? E várias vezes vem, isso é criminoso. Onde fica o povo? R$400? Não, mas eles financiamos em 10 vezes. Que bonitinho, pelo cartão dele. Isso é criminoso, então isso tem que acabar. Quem tem Lei Rouanet, eu acho que deve ter um limite de valor de ingresso. Deve a lei estar lá. O Antônio Fagundes pegou 5 milhões para montar a peça. Pegou. Então o teu ingresso vai ser no máximo 10. Mas a minha peça não. Então tudo bem, cobre 100. Vai 100 Lei Rouanet. Então, todos os artistas famosos aí, todos merecem apoio. Mas tem que ter uma reciprocidade para o povo que está pagando, a renúncia fiscal. O povo já pagou. Mais público tem, nem precisaria Lei Rouanet. Mas então cobre mais barato. E estão reformulando a lei, mas a gente já sabe, eles estão careca de saber. O pessoal do PT é engraçado, que eles já estão careca de saber o que precisa ser reformulado. Mas agora estão há um ano fazendo reuniões e viajando pelo Brasil inteiro para reunir a classe para discutir a lei. Não tem que discutir, tem que modificar. Os defeitos todo mundo sabe, é evidente. Mas não. O Brasil todo agora, com essa era, que você pode passar. Claro. Inclusive as reuniões você faz por tele... Mas por que essas reuniões? Pois é, mas essas reuniões é porque eles querem pegar a classe, porque a classe daí vai ficar iludida. Olha, o PT vai reformular a lei, e ficam protelando. Por que já não fizeram? Eles estão com a maioria no Congresso. Mas não, estão estudando, porque vem eleição aí, eles querem a classe lá pedindo, pelo amor de Deus, arrume a lei. Então é bom que fique o PT mesmo. Por favor. Aliás, a lei ficou pior na era do PT, na era do Fernando Henrique. O atendimento do Ministério, na minha opinião, era muito melhor. Agora está uma bagunça que era uma gentileza e tal. Não sou partidário nem de um lado nem de outro. Só a questão da Lei Rouanet é uma vergonha. Eu prefiro lei assim, que só beneficia um lobby de produtores culturais, e nem só produtores culturais, empresários do Rio e São Paulo, que tem escritório de lobby em Brasília. Um exemplo atual, Fundação Sarney, com patrocínio da Lei Rouanet, da Petrobras. E não é pouco dinheiro, uma fortuna. Mas ele, como de hábito dos governantes, não sabe de nada e não tem nada a ver com a Fundação Sarney. O José Sarney não tem nada a ver com a Fundação Sarney. Então, as estatais, né? Tem que ser regionalizada a grana. O imposto de renda que nós pagamos aqui, que beneficia a nossa cultura regional. A região sul, Petrobras, fatura aqui, o imposto fica aqui, para beneficiar a nossa cultura. Já a televisão já é centralizada no Rio e São Paulo. Agora também a lei que é criada para difundir a cultura vai ficar centralizada no Rio e São Paulo. Quer dizer, isso eles estão batalhando para fazer, mas já deviam ter feito. Eu até briguei com o nosso deputado Vagnoni outro dia numa livraria, falando sobre isso. Eu questionei, eu falei do Circo Soleil, ele disse, não é verdade. Eu disse, como não é verdade? Está todo mundo falando, não é verdade. Verifique que é verdade, sim. Tem Lei Rouanet. Como não tem Lei Rouanet? Está lá o símbolo nas propagandas, tudo, e nós como palhaço do Bradesco. Mas você veja, nós criamos aqui uma contracultura. Aliás, eu comentei com o pessoal, nós criamos o monstro e depois ele nos engole. Nós criamos o contracultura, que era uma porcentagem mínima, que a Copel... É o incentivo das estatais para os projetos culturais dos paranaenses. Então, nós pegávamos 5% e 95% ia para o governo, que nós justificávamos a contracultura. Certo. Mas daí o nosso grande resolveu acabar. Então nós não temos mais acesso a essa lei. O Reikião, né? O Reikião. Mas o MON tem, ele leva todo o dinheiro. Não custava deixar 0,5% para... Um pouquinho, né? Porque nós não precisamos de muito, é só para viabilizar. E outro detalhe importante, nessa gestão do Reikião, o que acontece? O Teatro Guaíra, historicamente, eu digo isso porque uma fase muito importante da minha vida teatral foi no Guairinha. Eu montava uma peça todo ano no Guairinha, no início do ano, e depois viajava o resto do ano. Meu esquema era montar em março, abril e viajar.
Naquela época, às vezes não tinha, a maior parte do tempo não tinha verba, dinheiro, mas a gente tinha um apoio. O Guaíra, não, os nossos sexos estão aqui, ajudam a fazer o cenário. O teatro, nós não vamos ajudar você, mas nós não vamos cobrar aluguel de teatro. Agora, vá hoje um produtor, não precisa ser eu ou você, é para qualquer um. O preço é caríssimo, é inviável. Então, o Teatro Guaíra, eles preferem deixar fechado e, eventualmente, cedem para velório de algum ator. Já foi ali velado a Lala Schneider, o Mário Schoenberg, e talvez a gente seja velado lá, mas eu não quero ser velado lá, eu quero ser aplaudido lá com o meu trabalho. Não quero que vão chorar por mim, quero que vão rir com as minhas peças. Então, no governo do Requião, ele transformou o Teatro Guaíra, que era um templo da cultura paranaense, num mausoléu. Talvez futuramente seja enterrado ali mesmo, os artistas do Paraná, né? Os caixotinhos ali no Guairão cabe bastante. Então é importante a gente registrar que nós estamos falando de história, não é nada nem pessoal com o Requião, que nem eu conheço, mas confesso que não gostaria de ter o desprazer de conhecê-lo pelo que ele tem feito pela cultura, ou melhor, pelo que ele tem deixado de fazer pela cultura e pelo que ele tem feito contra a mesma cultura no Paraná. E tua experiência em televisão em Rio de Janeiro, que você foi para lá, ficou lá 6 ou 7 anos, não é? Exato. Em 84, eu estava com 33 anos de idade, estava com o meu apartamento próprio aqui, estava com um emprego que o Ney Braga havia me arrumado de advogado na Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Não ganhava muito, mas dava para viver e podia fazer meu teatro. Mas você acredita que com 33 anos eu estava me sentindo velho, comecei a engordar e disse, bom, agora posso esperar para morrer? Eu estava sem motivação, eu disse, não tem mais o que fazer aqui. Acho que eu vou tentar esse troço, vou lá para o Rio de Janeiro, né? Levar meu currículo e tal, vou tentar fazer televisão, vou tentar fazer teatro, mas sempre o meu negócio foi teatro e sempre o meu negócio foi Curitiba. Eu sempre pensava, eu tenho que ir lá, de repente eu fico conhecido por uma novela, outra e tal, consigo fazer uma novela. Daí, esse esquema que eu faço aqui no Paraná, eu posso espalhar para o Brasil inteiro, que daí eu vou ser conhecido no Brasil inteiro. Aqui eu sou mais ou menos conhecido no Paraná, de tanto viajar. Com as peças a gente tinha uma freguesia de caderno, né, nas cidades que comprava os espetáculos da gente e tal. Mas eu pensava em televisão, eu disse, eu vou ampliar, pensava assim como empresário, né? Não para a vontade de fazer televisão por fazer, para aparecer bonitinho lá, porque eu sempre gostei mais do teatro, porque a televisão até nem gosta de me ver, sempre acho que é uma porcaria tudo que eu fiz. E no teatro a gente não se vê, né? Então, o parâmetro da gente é a reação do público. Opa, o público aplaudiu, o público deu risada, o público está chorando, ninguém está falando nada, ninguém está tossindo, aqui estão prestando atenção, tá bom. Agora a televisão, eu me olhava e disse, meu Deus do céu, eu nunca gostei. Ou acho que estou muito impostado, ou acho que estou fazendo careta. É um horror. É bom não se ver. Aliás, a gente é ator para os outros verem, não é para a gente ver mesmo, né? Mas daí eu fui para o Rio e tive a grande alegria de trabalhar no teatro com o Domingos Oliveira, que dirigiu A Fonte da Eterna Juventude. Fiz um papel, uma participação pequena, tal, mas era com grandes atores, né? E aquele dia a dia foi muito instrutivo para mim. Cláudio Marzo trabalhava? Cláudio Marzo, Paulo José, Cássia Kiss, que estava nascendo para o estrelato, né? A Cássia Kiss, que ela estava no Rock Santeiro naquele momento, que era a novela que estava explodindo, não, no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. E foi uma temporada muito bonita, um espetáculo muito bonito, A Fonte da Eterna Juventude, a primeira peça do Tiago Santiago, que hoje escreve para a TV Record, é um dos líderes de audiência da Record de novela. Menino que se revelou. Até eu me lembro que na época você comentava, o Domingos, ele era muito novo, escreveu uma peça maravilhosa, e o Domingos até duvidou de que era ele que tinha escrito aquilo, e depois conversando com o rapaz, chamou o rapaz, ele atuava na peça também, ele viu que era do cara mesmo, porque a peça linda, uma peça lindíssima, um texto muito bonito. E o Paulo José é um ator muito culto, e ele interrompia sempre os ensaios, né, para teorizar. Daí eu via que o resto do elenco ficava meio irritado, aquela coisa, o ator profissional, ele quer ensaiar e ir embora, né? Principalmente o pessoal que faz televisão, né? Pô, os caras, que saco, esse cara fica interrompendo. Isso o Cláudio mesmo achando ruim, às vezes, o Acácia Kiss e tal, né? E o resto do elenco, e eu adorava ele falar, porque o homem sabe tudo de rádio, de televisão, de cinema e de teatro.
E ele interrompia e daí teorizava, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, blá, blá, blá. E eu ficava maravilhado. Um dia eu perguntei para o Paulo, Paulo, por que você não dá aula? Você sabe tanto, você tem obrigação de dar aula para esse pessoal de teatro. Porque... Ele olhou para mim e disse, Plínio, quem sabe faz, quem não sabe ensina a nossa profissão. Eu pensava que era dele essa frase, mas é do Bernard Shaw. Depois pesquisando sobre a vida do Bernard Shaw, essa frase é do Bernard Shaw. E realmente na nossa profissão, os atores, os grandes atores não têm tempo para dar aula, né? Se você quiser aprender, vai trabalhar com eles, porque ele não tem tempo. A Fernanda Montenegro não está disponível nem em curso de teatro, né? O Paulo Otran também nunca teve, porque não tem tempo, né? Então, quem realmente sabe, faz, né? E quem não sabe, na nossa área, às vezes vai para dar aula e vira até nosso inimigo, ou vira crítico de teatro. É impressionante isso. É a realidade, né? Embora eu goste de todos eles, mas a realidade é essa. E cinema, Plínio? Cinema eu tenho pouca experiência. Eu estou participando no momento de um filme belíssimo, pelo que dizem, do que já foi feito, que é Garibaldi na América. E eu contraceno o tempo todo com o ator que faz o Garibaldi, que é o Gabriel Braga Nunes, e a Ana Paula Arósio, que é uma atriz, além de lindíssima, é uma belíssima atriz e está arrasando nesse filme. É um filme que está parado há cerca de 2 anos porque, por falta de recursos, falta 30% do filme. Que veio uma equipe italiana, o diretor é italiano e tal, e estão lutando para conseguir os recursos, né? E espero que até o final do ano eles retomem. E a minha participação eu faço Nino Bonet, que é um fazendeiro italiano, que no momento em que o Garibaldi, o casal Garibaldi está na Europa, lutando contra os alemães, depois da Revolução Farroupilha aqui, né? Eles foram para lá para expulsar os alemães da Itália e tal, e ele está para ser preso, o casal, e eu sou o herói daquele momento ali, que salvo o casal de ser pego, né? Então, Nino Bonet, que apoia e bola um esquema fantástico de fuga para eles e tal. E está na metade da minha participação. E as minhas cenas são justamente com a Ana Paula Rosa e com ele. Todas elas. Está na metade. Então, estou até com bastante vontade que volte. É a produção do Genaro, aqui de Curitiba, né? E com o diretor italiano. É uma coprodução. Mas a maior parte da produção é daqui, do Genaro, né? Então tomara que volte. Não, é longa-metragem. Esse é um curta-metragem. Eu participei com o Milani, o Valdemir Milani, que foi um Corpo Caiu. É um filme em homenagem ao Hitchcock e tal. E ficou bonito o trabalho. Trabalhou o Emílio Pita, o Simval Martins, vários atores daqui. Esse é um curta. Eu fiz um curto também para o Positivo, Surpresa. Eu acho que a minha experiência de cinema são esses 3 só. Não me lembro de outra coisa. Não, participei também de Noites Tropicais, uma produção nacional que foi rodada aqui em Antonina, tal, que eu fazia o Adolfo Lutz, o cientista, né? Na época da febre amarela. Qual sobre o nosso cinema atual? O cinema aqui do Paraná? Eu acho que o nosso cinema aqui está começando bem, em termos assim profissionais, né? Porque pelo fato de ter continuidade, né? Na área de teatro, esse governo do estado, para se fazer justiça, ele nos desprezou, mas parece que a área de cinema, os produtores de cinema, os diretores, foram mais competentes do que nós, atores e produtores, e conseguiram o apoio do rei do momento, do Requião, e ele está incentivando e apoiando o cinema. Eu não sei por quê, porque eu não conheço esse homem, não tive a oportunidade de conhecer, é uma pessoa que você até tem medo de conhecer, né, pela que a gente vê por aí, e ele nunca se aproximou da gente, não deu chance nenhuma. Mas às vezes eu fico pensando que talvez a incompetência e a culpa seja nossa, dele ter fechado as portas. Por que o cinema ele está incentivando? E no passado esse sujeito,
começou até fazendo teatro de estudante por aí. Eu soube que ele foi amigo do Paulo Tran naquela época, e do Valmor Marcelino, do Rio Apa e tal. Teatro de estudante, ele teve nesse movimento e de repente ele criou uma antipatia com a coisa. E segundo declarações aí que a gente ouve ele falar em bares, restaurantes aí, a opinião que ele tem da gente é muito ruim. Né? Mas ele nunca chamou a gente para conversar, né? Ele continua declamando. Reclamando? Declamando. Ah, declamando, é. Você já viu ele declamar? Ele sempre declama. Sempre declama. Televisão. Nunca vi ele declamar, mas eu acho que ele é um bom ator. É um bom ator. Agora... Ele tem tudo para ser um bom ator, o Riquelme, tem. Ele convence. Talvez, quem sabe, eu acho que isso aí deve ser também muito ao pessoal do cinema, que é o pessoal que vai em cima mesmo. Eles foram mais competentes. Talvez a Rita Lanange também tenha colaborado com isso. Inclusive uma escola de cinema aqui, né? Tem uma escola de cinema que é dirigida pela Rita Lanange. Eu sei. Agora, eu acho que talvez as pessoas do início do primeiro governo dele, do primeiro desses últimos dois agora, né? Eu acho que talvez as pessoas, ele não deu acesso a gente ficou muito ligado esperançoso com a lei de fomento que ele prometeu e não assinou a lei de fomento ao teatro, foi aprovado pela Assembleia, o líder do governo era o Vagnoni, e até o Vagnoni foi assistir uma peça minha, na época que tinha sido aprovada na Assembleia, estava lá para o Requião assinar, e ele assistiu eu, você e ela, em 2005, e disse, a lei vai sair. Eu disse, Vagnoni, eu acho que não vai. E afirmei para ele que não vai. Eu tive a intuição de que não ia assinar mesmo. Ele disse, mas como? Daí tem que matar o Requião. Claro, isso não é literal que o deputado falou, né? Estou fazendo uma inconfidência. Eu disse, então se prepare. Mas ele não matou e o homem não assinou. E está lá para ser regulamentada a lei. Então, agora, por que aconteceu isso, será? Será que foi a secretária de Cultura que ele nomeou para atrapalhar? Porque eu acho que o governante, quando quer realizar num setor, eu quero apoiar a agricultura, eu vou pôr um baita de um especialista na área agrícola. Se eu quero apoiar a cultura, eu vou pôr um baita de um... René Dott foi secretário de Cultura, sabe como? Eu soube. Ele votou contra o governador eleito. E conheceu esse governador num jantar, esse governador conheceu o René Dott num jantar, que é o Álvaro Dias, e ficou admirado com a cultura, doutor René. Você vai ser meu secretário de Cultura. Eu não posso. Eu votei no Jaime Lerner, não posso ser, não votei em você. Ele disse, não importa, eu estou lhe convidando para ser meu secretário de Cultura. E foi um grande secretário de Cultura, um homem de cultura, um homem que foi ator. Então, ele tinha a intenção de fazer um bom trabalho e realmente fez. Agora, o Requião, como ele não tinha isso como prioridade, ele botou uma pessoa muito simpática atualmente, lá nas duas gestões, muito atenciosa, muito educada, uma senhora já com idade, mas que, segundo diz, não consegue nem falar com ele. Quer dizer, então, é uma pessoa só para cumprir, ocupar um espaço lá, né? É lamentável. Infelizmente é. E esse espaço é um espaço que já nas revoltas de reuniões de classe, de salas de gente, nós tínhamos que acabar com a Secretaria da Cultura. É uma coisa muito louca, custo. É uma coisa louca, né? Pois é, mas é muito custo. Não, vocês eu acho têm que também. acabar a Secretaria da Cultura e daí faz uma salinha lá no palácio, lá do Requião, só para a pessoa dizer assim, não tem. Não tem. Pode dizer, mas é verdade, é verdade. É uma estrutura enorme. Então, que deixa só os funcionários cuidando dos museus, né? Sim, E por que toda aquela gente ali? Por quê? Vamos botar em outros lugares que trabalhem, né, que produzam. Porque eles mesmos ficam infelizes, eles são pessoas boas, bons profissionais que estão ali sem atividade. Porque não tem atividade. É como o Teatro Guaíra. Aquilo ali é uma tristeza. Eu, em 2009, eu que comecei em 67, que trabalhei durante muitos anos no Guairinha, e no Guairão, participei da peça que inaugurou o Guairão, em 74, hoje entrar ali para mim, olha, é muito sacrifício, que me dá uma tristeza imensa, porque as pessoas estão muito tristes, estão todas, parece que estão esperando para morrer, porque caíram na depressão, porque não tem atividade, não tem produção. Aquilo ali é um centro cultural, não é nem uma casa de espetáculo só, é um centro cultural que tem casa de espetáculo, né? E que deveria produzir, está produzindo e que tem tudo para produzir.
né? Mas o pessoal está enferrujando, está abandonado, eles também estão sofrendo com isso. As pessoas, a diretoria também é muito simpática, mas não tem poder nenhum. Mas a simpatia também não monta espetáculo. Não monta. Não monta. Dá sobrevivência para os atores. Eu acho assim também. Em nome da cultura, eu sei que a gente sustenta muita coisa aqui no Paraná. Muito. Em nome da cultura. E quem produz cultura não tem apoio nenhum. Então, em nosso nome tem verba, dotação orçamentária para a cultura, mas não vem para os produtores culturais. Tá? Agora, acho que não deve vir demolência como a Lei Rouanet, com essas coisas que a pessoa cobra do povo depois. Se tem subvenção oficial, o preço tem que ser simbólico, quando não de graça. Tem gente que fala, não, sou contra de graça, porque vicia. Pô, se o povo já está pagando, é dinheiro público, não é de graça. Esse dinheiro veio de imposto, ele que pagou indiretamente. Nada é de graça para o povo brasileiro, nada é de graça, nada. Agora, Plínio, eu acho assim, eu já fui superintendente do Guaíra e entrei no Guaíra, que eu era líder de classe, então eu entrei no Guaíra e pensei comigo mesmo, eu tenho que provar para mim, para a minha classe, de que governo e classe podem trabalhar juntos. Você não tem que separar. Claro, não. E realmente eu consegui provar. A gente conseguiu trabalhar, eu fiz tudo que o governo queria, fiz tudo, praticamente tudo que a classe queria. Uma boa, em pouco tempo, eu tive 1 ano e 7 meses só lá, eu fiz um mandato tampão. Não foi 4 anos. Então, daí eu penso assim, mas se eu não conseguisse fazer, eu pegaria a chave, fechava e jogava fora. Como aconteceu com o Enéas. Claro, isso é questão de dignidade, né? Tentou, não conseguiu, pegou e disse, até logo, estou indo embora. Mas tanto um como o outro... As pessoas não fazem, né? É que tanto um como o outro são atores, são artistas, por paixão, por vocação, e não empregado público, né? Você não seria serviçal de um governador que não atende nem teu telefonema? Que é isso? Um governador que demite secretário via televisão? Que é isso? Então não tem respeito nem ao ser humano, né? Respeito humano para o seu colaborador. E a conivência dessas pessoas que estão no cargo é uma coisa impressionante, né? Será que elas não têm competência para ter um outro trabalho, um outro emprego? Será que são dependentes daquilo ali, que eles não podem dizer, olha, até logo, fecho? É triste, né? É triste, porque... O poder é o poder, né? A pessoa gosta de ter o seu motorista particular, está viajando como secretária de cultura para qualquer lugar, até para o exterior, representando o Estado, ou secretária, discursar. Tá? Então é bonito, tem gente que gosta, e daí fica naquela coisa de dar uma migalhazinha de vez em quando com editalzinho aí para o cara viajar. Esse edital aí que tem aí, que lançaram aí, não dá nem, é inaceitável, porque se o caboclo for viajar um espetáculo sério ali, o dinheiro ali, ele é capaz de passar fome na excursão. Que é isso? Só de pedágio, quanto que ele não vai pagar para levar um espetáculo? Daí eles estão dando... Imagina quem é que faz esses cálculos, achando que você pode fazer. Quem é a pessoa que faz antes assim, olha, você vai ganhar tanto para fazer? Baseado em que ele fez isso? Não tem nenhuma viabilidade financeira nenhuma, é inviável. No número. Então você vai ganhar, Plínio, 25 mil reais. Para fazer 10 cidades do Paraná. 10 cidades do interior. 10 cidades. Mas você tem que transportar cenário, equipe técnica, elenco, pagar hotel, comida. Cachê. E de repente pagar aluguel de teatro, porque nem sempre consegue. Com isso, que é isso? Então, não é porque se fosse 2 mil para o ator, cachê 2.500, já seria um cachê razoável, não muito ainda, porque desconta o imposto de renda, tá? Não é por espetáculo. Agora é 2.500 por espetáculo em cidades diferentes que eles querem. E querem bem de longe, inclusive, de preferência bem longe. Quem que vai poder ir? Quem tiver numa extrema necessidade e vai com um espetáculo sem cenário, vai dizer que tem cenário, mas não tem. Porque se ele for pegar um caminhão para levar o cenário, o equipamento já não dá. Foi pagar o hotel, vão dormir no carro. E daí vão fazer um espetáculo ruim que está todo mundo com dor nas costas, com torcicolo, dormindo no carro. Então é um troço que não deviam nem aceitar. Eles deviam ter vergonha de botar um edital desse. Deviam ter vergonha. Eu sei que tem muitos artistas, os chamados itinerantes, que são as companhias que só viajam e tal, e que viajam com dificuldade e tudo, que é um auxílio. Mas tem isso como auxílio. Mas esse não é.
para itinerante. Não é, eu sei que é para tudo. Não é para companhia itinerante. Pois é, mas esse pessoal pode se candidatar. Pois é, mas esse pessoal de repente pode se candidatar e ganhar, porque... Pode, pois é, mas no ano passado, eu tive uma discussão, porque eles não deixaram nenhum itinerante participar. Que não era para itinerante, era um edital de circulação para as grandes companhias. Mas como que você... Grande companhia, que é isso? Então, só serviria para a pessoa que está acostumada a não ter, a viajar em monólogo. Mas então vamos fazer um festival do monólogo, né? Tal, a coisa compatível. Quero sugerir isso. Um festival do monólogo. Já que não tem dinheiro, só que é só isso, então não... É pena que a gente esteja falando aqui, eu não gostaria de deixar nenhum registro para a memória gravada de uma coisa assim rancorosa, mas isso faz parte da vida, né? Para quem está nos vendo e ouvindo, a gente tem a obrigação de registrar esse momento da história que estamos vivendo, para que no futuro que você esteja nos vendo, vocês saibam que, apesar de tudo isso, nós estamos aqui fazendo projetos, estamos trabalhando e temos por obrigação, como artista, de contestar e de registrar esse nosso descontentamento no momento com o governo atual, com a situação atual, né? É corrupção de tudo que é lado, é falta de apoio à cultura, partidos políticos, campanhas políticas milionárias. Eu, particularmente, acho e defendo que tem que ter uma reforma tributária seríssima nesse país, para simplificar a vida das pessoas. E reforma eleitoral, porque do jeito que está, isso não é democracia. Porque eu quero ter, como cidadão, sem dinheiro, pobre, o mesmo cacife, a mesma possibilidade que um milionário tenha para ser candidato. Quero ter a chance de, num estúdio de televisão ao vivo, sem custo nenhum, já é um custo enorme para as redes de televisão que cedem o espaço, falar ao vivo e debater uma ideia. Daí o povo escolhe. Eu queria que fosse assim. Eu sonho que um dia o país, com todo esse meio de comunicação, que virou uma grande teia, e com internet, que seja proibido totalmente gasto de campanha. Não tem nada, parece uma utopia. Mas se a gente não sonhar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E que a propaganda seja só a mídia, essa mídia que é dada em horário eleitoral, ao vivo, sem cenário, sem marqueteiro, nada. Debates. E o caboclo não poder nem imprimir um santinho, porque senão o milionário imprime trilhões de santinhos. Olha, anota aí meu número é 3434, vote em mim e tal. E o caboclo anota ali o candidato. Porque daí o José Basso terá a mesma condição de concorrer à prefeitura que, digamos, um José Richa Filho, ou Beto Richa, que tem todo um esquema. Porque vão discutir ideias, o que vai ter em questão é ideias, e não esquemas, aviões e carros e tal. Eu citei o nome do político, nada contra, pelo contrário, tenho bastante simpatia. Mas, então, eu gostaria que houvesse igualdade, aí sim seria democracia. E é viável fazer isso. Por que não se faz experiência numa eleição? Propaganda só ao vivo na rádio e TV. Eu me candidataria. E voto distrital também. O voto distrital. Aí a gente ia conseguir arrumar muita coisa, inclusive a questão cultural, porque daí a gente ia ter voz ativa. Porque o candidato sairia do seu bairro, da sua cidade. Então, é fácil você bater na porta do teu vereador, porque ele é teu vizinho, cobrar. Agora você faz que o vereador é da cidade, você nem sabe onde o cara mora. O cara faz campanha no bairro Alto e mora lá no Batel. Então, o cara nunca encontra. Então, essa proximidade, através do voto distrital para a cobrança e a reforma tributária, para que a gente possa trabalhar, produzir. Nós, artistas, atualmente, estamos sendo sacrificados. A nossa alíquota numa nota fiscal, como presente do governo Lula, em dezembro de 2008, ele aumentou para 17%. Nós pagamos, a cultura paga o mesmo preço que paga uma empresa multinacional. Se você paga 17% em uma nota, mais 10% de direitos autorais, mais 30% do aluguel de teatro, mais os atores, então inviabilizou. Muita gente parou, inclusive a minha companhia parou, porque é inviável você tirar uma nota, vender espetáculo. Eu parei. E isso foi o presente de Natal em 2008.
a lei complementar aí que mudou, botou lá para cima. Começamos o movimento no Paraná, está no Brasil inteiro, e como sempre o PT prometeu, para o ano que vem vamos estudar. Daí as pessoas estão falando, até o ano que vem já morri de fome. Era retroativo também, né? Não, para o ano que vem. Mas apesar de tudo isso, Apesar de você, tem uma música. Apesar de você, do Chico Buarque. Amanhã de ser. Apesar disso, eu tenho uma paixão pelo teatro, vou continuar fazendo teatro e acho que nós, artistas, e nós, cidadãos, temos a obrigação, como artistas, de cumprir a missão que Deus deu. E como cidadão, de lutar cada vez mais para a melhoria de condição de vida. E eu acho que através da arte, através do teatro, a gente pode revolucionar o espírito das pessoas. E a solução